Fala pessoal, Bruno Oliveira aqui, embaixador do RCO, junto com o Giovanni, desenvolvedor da plataforma RCO+. Vamos estar falando agora sobre as ferramentas do sistema RCO+, tá? Tudo aquilo que está disponível na aba Ferramentas. Vamos começar pela grade de tendências, pessoal. Na grade de tendências, tem um resumo aqui do que é a grade de tendências. Aqui você encontra a grade de tendências de ações que são calculadas com base em diversos indicadores técnicos e fundamentalistas. Quer fazer um resumo aqui para a gente, Giovanni, falando das abas e o que cada coisa aqui significa? Claro, vamos lá. Bom, essa aba ela funciona basicamente para a gente conseguir ali fazer o estudo de uma empresa de forma rápida. Então a intenção não é fazer um estudo aprofundado, né? Então é a gente conseguir bater o olho em determinadas empresas e a gente conseguir dar uma olhada e ver se elas estão interessantes para a gente entrar, seja fazer uma operação, seja a gente sair de uma operação. Então você pode ver que a gente tem várias abas ali, então tanto abas focadas ali na parte técnica, quanto abas focadas na parte fundamentalista. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho das abas, né? Então, além da aba de ativos e o nome da empresa, que já é bem sugestivo, a gente tem as tendências de curto, médio e longo prazo, que são basicamente baseadas em indicadores técnicos, principalmente as médias móveis, então médias de curto, médio e longo prazo. Então a gente define aí em termos simples, né? Se ela está numa tendência de baixa, se está numa tendência indefinida ou se está numa tendência de alta. Então você consegue bater o olho ali, não precisa olhar no gráfico, então você vê se está num momento ok. Quem gosta mais de análise técnica, obviamente vai fazer uma análise mais completa e por aí vai. Né? Então a gente tem bandas de Bollinger, por exemplo, ver se ela está dentro das faixas, se ela está acima ou abaixo das faixas. Então é outro indicador que você pode olhar de forma rápida ali. O volume crescente é basicamente o indicador que nós da RCO Plus criamos e a gente calcula para ver se o volume está de forma constante crescente nos últimos dias. Então, se por exemplo uma ação começar a ter o volume crescente, a gente vai lá e coloca ali que ela está em volume crescente. Isso serve para você conseguir ali tanto reforçar tendências de alta, quanto pegar oportunidades para compra de call, por exemplo, em que o volume está crescendo e pode ali pode indicar talvez uma grande alta. Então é um dos indicadores que você pode olhar para dar uma olhada se tem uma grande alta, etc. É uma das coisas, né? Depois a gente começa ali a parte dos indicadores fundamentalistas. Então a gente tem a parte do lucro crescente, que mostra de forma bem direta, sim ou não. Então, se sim, o volume é crescente e aí ele mostra quanto tempo que o volume está crescente. Então, por exemplo, a primeira ali, sim, 1 ano. Então, faz 1 ano que o lucro está crescente. Então, desde o ano passado, o lucro está crescente. 3 anos, faz 3 anos que o lucro cresce. Tá? Então, se, por exemplo, 1 ano quebrar essa sequência, já não apareceria 3 anos. Tá? Então, 3 anos, exatamente, o lucro está crescente. Então, você vai ter empresas ali, por exemplo, que tem 9 anos o lucro crescente. Então, aí você consegue ter um indicador de qualidade da empresa. Depois, novamente, você também tem o prejuízo, que é a mesma ideia, só que é mais simples, né? Então, se por acaso a empresa teve prejuízo, se sim ou não, e se sim, em quantos anos. Então, por exemplo, aquela empresa ali, da primeira também. Então, ela teve prejuízo em 5 anos. Então, em 5 anos de todos os nossos dados, que depende da empresa, né? Quando ela foi listada em bolsa, etc. Mas a gente pega o máximo de dados possíveis, ela teve prejuízo em 5 anos. Então, você consegue ver ali uma qualidade da empresa. No caso dessa empresa, por exemplo, da primeira, você pode ela está no lucro agora e está crescente. Então, quer dizer que ela teve prejuízo no passado e agora está com lucro crescente. Pode indicar um turnaround? Pode indicar. Né? Você tem que olhar outros parâmetros, etc.
No caso ali do PL, então vai indicar o preço sobre lucro da empresa. No caso do P sobre VP, vai indicar o preço sobre o valor patrimonial da empresa. O IV Rank e o IV são a volatilidade e o IV Rank da empresa, como a margem líquida também vai, a margem líquida da empresa, no caso, né, que é o lucro sobre a receita de forma bem simplificada. Algumas empresas vão ter IV Rank e IV, outras não. Por quê? Porque esse cálculo ele é feito com base nas opções. Então, se uma empresa não tem muita liquidez nas opções, então isso faz com que não seja possível calcular um IV Rank ou não seja possível calcular uma volatilidade implícita para a ação. Então, isso pode acontecer e é bem frequente, na verdade. Então, várias empresas não se tem como calcular uma volatilidade implícita média e nem o IV Rank, né? Se você não tem como calcular a volatilidade implícita, não tem como calcular o IV Rank. Por isso que várias vão aparecer zero justamente pelo problema da liquidez e aí não tem o que fazer. Se você não tem referência nas opções, não tem como fazer o cálculo. Se não tem como fazer o cálculo, nenhuma desses dois indicadores você consegue ter. Então, a partir do momento que você tiver ali algumas opções, ele já vai conseguir calcular e já vai ali te dar esse indicador. Para as empresas maiores, você vai ter todos, no caso. Para as empresas menores, já vai ser mais complicado por causa dessa falta de liquidez. Então, com relação à grade de tendências, é basicamente isso. Legal, e aqui você tem o filtro de ativos, você pode escolher qual ativo você quer estar visualizando de forma mais rápida, né? Para não ficar. São muitas empresas, então o filtro de ativos aqui vai te ajudar a estar filtrando aí pelos ativos preferidos. E agora tem um assistente de opções, né? Que talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas aí pelo sistema, onde você tem a sua carteira, você consegue adicionar os seus ativos da sua carteira que você deseja estar operando, por exemplo, fazendo uma venda de call. Então, isso automatiza a sua estratégia para aparecer as suas vendas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui em gerenciar arquivos, eu consigo estar selecionando quais os ativos eu tenho em carteira. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 100 B3 em carteira, tenha 500 vales em carteira, salvo, e elas vão aparecer aqui como na minha carteira e a quantidade que eu tenho. Selecionando esse ativo, ele vai me trazer aqui algumas operações em que o sistema acredita que sejam as melhores potenciais devido ao risco que eu escolhi, seja ele conservador, moderado ou agressivo. Isso aqui explica para a gente, Giovanni, o que é agressivo, moderador e moderado, conservador e moderado, só para a gente entender o que muda quando eu seleciono um e quando eu seleciono o outro. Esses três riscos, eles vão estar definidos com base principalmente em métricas ali das gregas, então principalmente no delta. Então o delta a gente vai usar ali. Então, o agressivo vai ter um delta um pouquinho maior, o conservador vai ter o delta um pouquinho menor. Não é só o delta, tem outros parâmetros que a gente utiliza, mas para simplificar o entendimento aqui, a gente pode usar o delta ali como um exemplo que fica fácil de entender. Então, um perfil agressivo tem um delta mais próximo ali da linha do dinheiro, então operações mais arriscadas, com prêmios mais gordos, porém com maior chance de exercício. Né? Então, o moderado é um meio termo entre os dois, é o famoso delta 30, né, que o pessoal fala, não é exatamente o delta 30, mas seria o delta 30 ali, que é um balanço ali entre risco e retorno interessante, e para quem gosta do conservador, né, operações que ele quase nunca vão para exercício, mas pagam um prêmio um pouco menor, né? Então, se você aplicar ali, você vai ver que o prêmio vai reduzir bastante, vai chegar 1%, 0,7%, só que se a gente fosse colocar isso no delta, seria delta 10, 16. Então, assim, um parâmetro bastante difícil ali de ocorrer o exercício. Então, a gente faz esses cálculos para definir esses três modos, para você não precisar ficar trabalhando nem com gregas, nem com outros parâmetros, né? Então, a gente simplifica nesses três perfis de risco e você consegue fazer as simulações de forma rápida. Então, quero algo que pode ser exercido, não tem problema com isso, vou de agressivo. Quero um balanço ali entre os dois, vou de moderado. Sou mais conservador, não gosto muito de entregar meus ativos ou não gosto muito de ter que comprar ativos em venda de put. Então você pode ir no conservador que vai te atender muito bem.
Legal. E temos também as estratégias, né? A gente pode estar fazendo venda de put, venda de call ou compra de call, tá bom? Os vencimentos, você pode selecionar o vencimento aqui que você prefere dentro aqui do que você tem de empresa. Se marcar, aparece de todas, se deixar desmarcado, não aparece. Marca aqui a empresa que você favoritou. E lembrando, pessoal, a aba assistente de opções não são recomendações, correto, Giovanni? Exato. A aba de assistente de opções a gente julga mais como uma ferramenta. Então, ela tá ali para te ajudar a fazer a operação. Então, ela vai olhar esses parâmetros conservadores, moderado e agressivo, mas ela não recomenda a opção. Tanto que, por exemplo, se você olhar daqui 1 minuto e daqui a meia hora, elas vão estar diferentes, porque ela vai conforme o mercado. Ela simplesmente vai olhar uma foto do mercado naquele momento e vai definir qual que é a melhor opção agora ali para aquela operação. Mas é você quem está definindo os inputs, não é a gente que está trazendo os inputs e muito menos os ativos. Então, pelo fato da gente não estar definindo os ativos, a gente também não trata como uma recomendação, né? Porque, no caso, a recomendação, ela está no ativo, não está exatamente na opção, né? Então, a partir do momento que é você quem traz o ativo, né, coloca ali no gerenciador de carteira, a gente julga que é você que está ali colocando, então, a responsabilidade ali da recomendação, ela vem de você. Então, por isso que a gente não considera e considera como uma ferramenta, né? Então, essa é a ideia, é uma ferramenta para facilitar o seu dia a dia, o seu operacional do dia a dia. Então, quero fazer a venda coberta, não estou familiarizado muito com profit, nem com análise de delta de gregas, então vai te atender muito bem essa ferramenta, como também vai atender muito bem até quem já é avançado e quer a pura conveniência de conseguir ali fazer essas operações de forma simples. Então, você pode estar clicando aqui também para visualizar em modo de card. Caso sejam muitas operações e você prefira no modo de tabela, você pode vir aqui, escolher a quantidade que você deseja. Vão aparecer algumas informações aqui de notional e sobre o prêmio, tá? Mas clicando aqui na operação, seja no modo tabela ou seja no card, você vai ter mais informações aqui no menu lateral dessa operação, mais ou menos como é feito lá nas oportunidades, tá, pessoal? Então tem o gráfico de payoff, tem todos os dados da operação, os resumos, vocês podem estar visualizando por aqui, caso seja conveniente para o seu caso. E como você adicionou ações no seu gerenciador de ativos, né? Conforme você vai adicionando suas ações da sua carteira aqui, você vai poder estar clicando diretamente em venda coberta de call. Então, mesmo que aqui, por exemplo, eu esteja com venda de put nesse momento, tá? Se você clicar em venda coberta de call, já vai subir a estratégia de venda coberta de call dos ativos que você tem em carteira. E tá bem É, rápido agora, né, Giovanni? até para complementar ali a questão da venda coberta de call, foi um pedido até do próprio Jimmy, né? Que seria, a ideia é você ter ali a sua carteira e a um clique ele já te dá o melhor vencimento e já te coloca ali a venda coberta de call. Então você a um clique consegue simular a melhor venda coberta de call para sua carteira. Então essa é a ideia, é você literalmente vir aqui e diretamente conseguir simular todas elas automaticamente já com o melhor vencimento selecionado. E continuando aqui, pessoal, temos a calculadora Black-Scholes, tá? Pessoal que opera opções aí não precisa de maiores explicações. Tem a calculadorazinha aqui para você estar calculando quando que você vai estar ganhando e quando que você vai estar perdendo. E temos a guia Tubarões, tá? Que são as operações de maior destaque, volume, tamanho dos tubarões da bolsa, tá? Vamos lá, Giovanni, explica para a gente o que significa tudo isso daqui. Bom, essa ferramenta ela consiste na gente monitorar o mercado, então a gente literalmente monitora ordem por ordem nas 60 mil opções abertas do mercado e a gente consegue enxergar ali essas operações grandes. Então a gente consegue ver ali se o cara fez uma operação, por exemplo, maior que 200 mil opções, 300 mil opções, e a gente coloca ali no nosso banco de dados e aí você consegue ter acesso a elas. Então, no caso, você pode usar ali, por exemplo, para algum insight,
eu estou pensando em operar tal coisa, fazer uma operação mais arriscada, mais direcional, então eu vou olhar se tem grandes players operando aquele ativo, né? Então, assim, dependendo, você não vai conseguir saber a direção. Isso é realmente algo que não dá para fazer, porque alguns players operam de forma com ordens diretas, né? Então, numa ordem direta, se você for ali no Times and Trades do Profit, para quem conhece, sabe que ela não aparece a direção de compra e venda. Mas você consegue ter um insight de que alguém está fazendo uma grande operação naquilo ali. Então, mesmo se você não saiba a direção, se é compra ou venda, você operando ali na direção que você acha viável, você tem 50-50, né? Se é compra ou se é venda. E como o risco de retorno em opções é muito maior do que 50-50, né? Então acaba que vale a pena, mesmo que o cara estivesse operando contra e você a favor, se o cara estiver operando a favor, o seu ganho é muito maior do que se você errar ali a direção que o cara está operando. Por isso que, assim, realmente é ruim não poder ver a direção, mas você consegue tirar vários insights muito valiosos para alguma operação que você já queria fazer ali, por exemplo, ou às vezes está sem ideia de operação e ali você chega ali, então quer dizer que estão operando esses ativos aqui, você quer ir contra, quer ir a favor do mercado, etc., do fluxo ali, então você consegue ali fazer isso. Então tem várias abordagens que você pode utilizar, então uma ferramenta bem simples, né? Então vai exibir ali a opção, a data de que o cara operou, com a hora exata, inclusive, que o cara operou, o preço, a quantidade, o total, né? O tipo, se é call, se é put, comprador, vendedor, se for uma ordem direta, que é o que eu comentei, né? Que é quando a ordem ela é feita ali entre instituições, você não consegue ver quem foi o agressor e quem foi o agredido, né? Da operação. Então, você tem essa informação também. E é uma ferramenta ali que você consegue, inclusive ali, por exemplo, filtrar por ativo. Então, se eu subir um pouquinho ali nos filtros, você pode, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma operação em, sei lá, Vale 3. Então, se você colocar ali Vale e aplicar, você vai ter todas as operações feitas com Vale e que os tubarões fizeram. Então, você vê que os tubarões operam bastante Vale, justamente porque é uma operação com bastante liquidez, mas se você for, por exemplo, às vezes em operações menores, você vai conseguir ver isso de forma mais esporádica, pode te dar algum insight. Às vezes em Vale, Petro, você não vai ter tanto, etc., porque operam bastante já em volumes altos naturalmente, né? Mas você consegue ali ter vários insights, principalmente de ações menores. Então é isso, pessoal. Para quem queira começar a utilizar o sistema do RCO+, que ainda não conhece ou tem dúvidas, esse vídeo é para você. Então tá aqui a página inicial, vai estar aqui no rodapé, rendakomopções.com.br, tá? Acessa lá o site. Para alunos do RCO, tem 3 meses gratuitos, 80% de desconto. Acho que é isso, né? Ficou faltando alguma coisa? Pessoal do chat, ajuda a gente aí. Me fala aí se ficou faltando alguma coisa, se ficou alguma dúvida para vocês. Ô, JL, você pode acessar pelo smartphone, pelo site, pelo browser. Fica muito bom, inclusive. Não sei se você já tentou. A vantagem de ser web é justamente essa. Você pode acessar de qualquer lugar. Se sua geladeira tiver web, você consegue acessar por ela. Inclusive, até interessante porque a gente construiu a plataforma em mobile. Tipo, a gente construiu a plataforma... Pensando no mobile, né? Pensando no mobile para depois a gente pensar no desktop, né? Então, o Juan, que é o nosso programador front-end, ele faz pensando no mobile. Então, a responsabilidade mobile, você vê que ela... é já toda pensada. Então não é ao contrário, a maioria dos sites faz desktop e depois faz gambiarra para funcionar no mobile. Não. Aqui ela foi pensada no mobile e ali ela funciona no desktop, obviamente. Mas ela foi pensada no mobile na sua construção. Então por isso que ela fica bem legal também no mobile. Se você gostou desse vídeo e quer operar da mesma maneira que eu, curso Estratégia SEO, o link tá na descrição. Vai do completo zero ao avançado, um curso vitalício. Você tem acesso a essa comunidade que você assiste nesse canal. Você tem acesso às minhas operações pessoais, a também todo o nosso ecossistema, plataforma, assessoria. As inscrições estão abertas, te aguardo lá.